Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elaine Cristina e vou ler aqui algumas informações para vocês a respeito de ecologia e ecoteologia. Vamos lá? Em termos conceituais, pode-se afirmar que o termo ecologia foi utilizado pela primeira vez por um biólogo alemão. Etimologicamente, a palavra ecologia deriva de duas palavras gregas. A primeira é oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo, ideia. Em nível de definição, ecologia significa a ciência do habitat. Trata-se da ciência que se repõe a estudar as condições de existência dos seres vivos, bem como as relações de qualquer grau ou procedência dos seres vivos com o seu meio, onde eles vivem. Ao final do século XX, a ecologia necessitava de um fundamento conceitual. Com a fundamentação teórica de ecossistema, que é algo muito importante, conceito-chave para se compreender ecologia e suas derivações. Então, como por exemplo, a ecoteologia. Cassini define ecossistema como uma unidade funcional composta de organismos integrados e em todos os aspectos do meio ambiente em qualquer área específica. Então, os componentes sem vidas, que são os abióticos, e os vivos, que são os bióticos. Continuando, o ecossistema tem aspectos históricos. O presente está relacionado com o passado e o futuro com o presente. Assim, o ecossistema é o conceito que unifica a ecologia vegetal e animal, a dinâmica, o comportamento e a evolução das populações. Então, Cassini nos diz que ecossistema é a unidade básica da ecologia. Nesse sentido, para pensar a questão do meio ambiente a partir de uma perspectiva teológica, que é a nossa função hoje, falar um pouco de ecologia com a ecoteologia. É necessário que estabeleçamos uma premissa hermética de que existe uma relação profunda entre o ser humano religioso e o mundo como um todo. No âmbito dessas reflexões, um pensamento cristão voltado para os problemas ecológicos constitui decididamente uma mudança de paradigma na própria teologia. Nesse contexto que eu acabei de falar, conforme Guridi, é tarefa da ecologia buscar novas metáforas e conceitos para expressar a causalidade divina, relação de Deus com a criação e o vínculo do ser humano com as outras criaturas. Inspirar práticas ecológicas amigáveis, explicar paradigmas bíblicos e outras tradições teológicas que ofereçam uma compreensão da realidade distinta do dualismo grego e da estratificação hierárquica dos seres. Acentuar o valor intrínseco de todas as criaturas que têm sua origem em Deus. Propor um conjunto de princípios éticos e critérios práticos para o discernimento de pessoas e de comunidade, em vista de novas formas de vida. A ecoteologia é uma corrente teológica que foi historicamente modelada pelo encontro da reflexão teológica e a crescente consciência ecológica. A ecoteologia realiza uma dupla tarefa hermenêutica. A primeira, a crítica a partir da fé cristã e a crítica da própria formulação que esta adquiriu na história. Apesar de não possuir metodologia própria desenvolvida, a ecoteologia possui contribuições metodológicas no sentido de exercer uma crítica cristã aos valores culturais, crenças e atitudes que estão subjacentes à crise ecológica, bem como realizar uma atualização ecológica do cristianismo no ensino e na prática.
A novidade ecoteológica consiste em considerar que, no projeto de Deus, o ser humano está colocado junto com outras criaturas. Continuando, a ecoteologia atua como um ponto focal hermenêutico capaz de proporcionar um tipo de revisitação ao texto bíblico a partir do olhar cosmogênico. O processo interpretativo ecoteológico envolve memória teológica, revisão de práticas e crenças e questionamento da narrativa por parte do sujeito interpretante do texto sagrado. Há um pressuposto de espiritualidade ecológica implícito nos discursos das narrativas bíblicas. Então, para finalizar, aos cristãos cabe sua participação na construção da cidadania a fim de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Obrigada a todos. E essas informações eu obtive através do livro Direitos Humanos 1.